Olá, o meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espírita, Espiritismo em Pauta, eu vou tratar de uma pauta espírita. Hoje vou fazer uma narrativa, vou narrar a história que eu escrevi há algum tempo atrás, e escrevi essa história para homenagear um amigo meu, um confrade lá do centro, que é presidente do Conselho Deliberativo já há algum tempo, e também homenagear o nosso centro que desde o século passado está aí, de portas abertas, a permitir que nós nos reunamos no seio do seu prédio, a fim de constituir lá realmente um centro de emissão e recepção de tudo aquilo que é bom e belo no exercício, no aprendizado e no exercício da doutrina espírita. Algum tempo atrás, uma filha minha, Mariana, através do Zap, me mandou uma anedota, né? Anedota nós sabemos que é uma narrativa simples de um fato engraçado. E eu vi por bem juntar essa anedota com a história, com fatos reais da constituição do nosso centro, para formar essa história. Naturalmente, tudo em um tom lúdico e educativo, porque o objetivo do nosso canal, e o meu objetivo pessoal, é a da educação espírita. E quem sabe essa narrativa de hoje possa ser inspiradora na constituição de outros centros espíritas, ou no enfrentamento das dificuldades que os centros espíritas têm no seu seio, em razão de nós, espíritas naturalmente, né? Mas vamos à narrativa, eu vou direto aos fatos aqui. Naturalmente eu estou aqui com a tela do meu computador aberta, e eu vou ler porque a história é longa e faz muito tempo que eu escrevi a história, e eu resolvi divulgá-la através aí da internet, do YouTube, né? Vamos a ela então. Fiquem atentos. Numa pequena e quase pacata cidade, havia um sujeito que era por demais briguento. O cara era briguento mesmo, sabe? Era forte, robusto e não levava desaforo para casa de jeito nenhum. Era um sujeito sem nenhuma religião e conhecido por Zé Pimenta. Pimenta era o nome de família. Ele era o José, Zé Pimenta foi um pulo. Para ser Zé Pimenta foi um pulo, né? Aliás, nada mais apropriado ao seu temperamento, pois ele era um homem de poucas palavras, se é que vocês me entendem, né? Sujeito de posse, tinha muitos recursos materiais, o Zé. Ele era amante da política partidária especialmente. Seu partido já havia perdido as duas últimas eleições, e por isso não faltavam gracejos, aos quais o Zé não engolia e partia logo para a briga. Em seguida, lá ia o Zé Pimenta de novo, dormir na cadeia da cidade. O prefeito, seu inimigo declarado, eleito pela segunda vez, era o que mais provocava o Zé. E isso fervia o sangue dele, já tão quente, né? O Zé Pimenta já tinha o sangue quente. De profissão, o Zé era marceneiro e se dedicava à confecção de móveis. E não lhe faltavam encomendas. Inclusive das cidades vizinhas da região, ele recebia muitas encomendas. Quando não estava discutindo a política, brigando, ou na cadeia, por ter brigado, era sempre encontrado lá na sua oficina, instalada num galpão, ao lado da casa em que ele morava com a sua mãezinha. De fala caipira, o Zé era o 7º filho da família. Caçula e solteiro com seus 40 anos, preferiu ficar com sua mãezinha, para protegê-la, dizia ele, dos valentões da cidade. Antes da política, a quem mais ele amava era a Dona Noca, sua mãe. Um dia, Dona Noca, já idosa e preocupada com a sorte do filho, lhe falou com bastante brandura, né? Ô filho, você acredita em Deus, menino? Claro, mãe, respondeu Zé. Que pergunta esquisita. Se não era ele, quem é que havera de fazer todas as coisas desse mundo, uai? Quem é que havera de fazer? Então, filho, você precisa de uma religião. Você já acredita em Deus, só. Agora é só ter uma religião. Ih, minha velhinha, de novo você com esse assunto, mãe? O Deus que eu acredito não é o Deus lá da igreja que a senhora vai. Então, filho meu, que Deus haverá de ser? Que Deus haverá de ser esse que você acredita? Ó, mãe, eu acredito no Deus bom, sabe? Aquele Deus bom que não castiga seus filhos,
que perdoa, que não zomba da gente, de um Deus que não está lá no alto, bem longe de nós, está pertinho, pertinho da gente, e a gente pode até falar com ele baixinho, que ele escuta. Esse é o Deus que eu acredito, mãe. Esse é o Deus que eu acredito. Pois é nesse Deus que eu também acredito, filho. Eu também acredito nesse Deus. E lá na igreja, o padre... Para, mãezinha. Para. Desculpa, mãezinha. Desculpa mesmo, viu? E eu, mas lá na igreja só a senhora acredita nesse Deus. Mas os outros não acreditam, não. Nem o padre, que vive ameaçando eu com os fogos dos infernos. Não estou dizendo para você ir na igreja, filho. Você em tese quis bater no padre, não fosse o povo, sei lá o que podia ter acontecido. O que eu estou querendo falar para você, filho? Como é que eu vou falar? Fale, mãe, fale. Já começou, uai. Falando baixinho, a mãe continuou. A comadre Mariquinha, sua madrinha, está indo no centro espírita aqui da cidade. A madrinha está indo no centro espírita. Opa! No quarto dos dois, mãe. Aqui nós tem dois. Tem o São João e tem o São Paulo. No São João. Aquele pequenininho lá dos arrebados, que o pessoal tem até medo de passar lá por perto. Mãe, esse pessoal é mole. E eu também não acredito nessas coisas de espiritismo não, viu? Esse negócio não me interessa não. Tá bom, filho, tá bom. Eu só falei porque estou preocupada com você. Você acredita em Deus e não tem religião. E isso não é bom, Bom, agora eu vou à casa da comadre Mariquinha. Vou lá para amor de nós ajudar o padre a preparar a festa de Nossa Senhora. Ué, peraí, mãe, pera um cadinho. A senhora não acabou de dizer que a madrinha está indo no centro espírita? Que ela vai fazer na igreja, senhor? Meu filho, ela gosta de ajudar na festa das Santinhoras. E também, para o padre não desconfiar que ela está se bandeando lá para os espiritismos, né? Não falo, mãe? Eu não falo que esse padre é um enxerido? Ô, sujeito! Não fale assim, filho. Não fale assim. O padre é homem bom. Se você não gosta dele e ele não gosta de você, não tira as virtudes dele. Bate na boca e não fale bobagem. Uai, não fale isso não. Se tinha alguém com quem o Zé Pimenta nunca brigava, era com sua mãezinha. Calou-se e baixou a cabeça. Dona Noca foi, conforme dito, e o Zé ficara sozinho na sua oficina, preparando uma encomenda. Serra daqui, prega dali, cola de cá, e o móvel ia tomando forma. Foi aí, nesse momento e nesse mesmo dia, que as coisas ocorreram. O Zé serrava uma prancha e o barulho da serra era ensurdecedor. Não dava para escutar alguém falando do lado dele de jeito nenhum, mas ele ouviu claramente. Zé, vai pro centro, Zé. Mãe, virou ele de lado. A senhora não foi ainda, mãe? Ué, cadê a mãe? Cadê a mãe? Disse o Zé. Fica aqui esses assuntos, essa mãe, meu Deus, que eu já estou até escutando as coisas, esses negócios de espiritismo. Então ele prosseguiu no seu trabalho, né? Minutinhos depois, lá vem a voz de novo. Zé, vai pro centro, Zé. O Zé desliga a máquina rápido como um corisco e corre na direção do som, dizendo, agora eu pego você, seu sem vergonha. E nada. Não pega nada. Isso aconteceu por mais umas 2 vezes naquele dia, né? Mais umas 2 vezes naquele seu dia, naquela sua tarde de trabalho. À noite, o Zé não saiu para encontrar os amigos e falar de política, como era de hábito fazer. Ficou cabisbaixo, enquanto sua mãe fazia uma toalha de crochê para a festa de Nossa Senhora. Dona Noca estranhou, mas ficou calada. Após profundo suspiro, o Zé levantou-se, deu um beijo na testa da mãezinha, como boa noite, e foi dormir. Sonhou que estava num grande salão com muitas pessoas e uma senhora de aparência respeitável falava em Deus. Após a palestra, alguém que lhe era muito querido se aproximou dele e lhe disse, Zé. Ele olhou e divisou seu pai. Foi com grande alegria que eles se abraçaram e se afastaram para conversar e se falaram por muito tempo. O Zé, quando acordou, ele contou à sua mãezinha o que havia passado na tarde anterior, as vozes, e contou o sonho com o pai também. Da conversa que ele havia tido com o pai, só se lembrava da frase em que o pai lhe aconselhava que frequentasse o centro espírita.
Esse era o conselho do pai dele. Dona Noca ficou olhando para o filho, esperando o que ele havia concluído do ocorrido, e ele falou: mãe, a senhora mandou eu ir para o centro. As vós mandou também eu ir para o centro. E até o pai, que já é defunto, também mandou. E, disse Dona Noca, e eu vou. Então, e eu vou. Assim começou a vida de espírita do Zé Pimenta. Foi à casa da madrinha Mariquinha, se informou com ela e passou a frequentar regularmente os trabalhos do Centro Espírita São João. Passou a ler as obras da codificação com interesse, pois nela ele havia encontrado as coisas justas e o Deus em que ele acreditava. Claro que a vida do Zé não se tornou um mar de rosas de um dia para o outro. Naturalmente isso não aconteceu, né? O povo, especialmente os partidários da oposição política e religiosa, incitados pelo prefeito e pelo padre, que não gostavam dele, passaram a chamá-lo de bruxo, capeta, filho do diabo e coisas que tais. O Zé agora era espírita, mas continuava briguento e espeto, né? E distribuía bofetões. E lá ia o Zé Pimenta preso de novo. O padre ironizava: uai, gente, não é que prenderam o capeta? O tempo foi passando e o Zé se orientando naquele pequeno núcleo de luz fundado em 1908. Ajudava nas obras sociais do centro, fato que aliviava a visão que tinham dele. Aprendeu a aplicar passes. Aplique de qualquer jeito, disseram. Aplique de qualquer jeito, o que importa é o sentimento. E ele então aplicava. E até se arriscava a opinar nos estudos. Já economizava os bofetões e descarregava sua energia nos passes. Nos passes, que pois eles se descobriram um médium de cura. Cidade católica. Ele morava na cidade católica. Centro espírita pequenininho, pequenininho, né? De pouca frequência. Logo Zé foi convidado a dirigir o grupo. Primeiro recusou, mas logo aquela frase lhe veio à mente: Zé, vai para o centro, Zé. E rápido ele aceitou, pois já compreendia que ir ao centro era participar das atividades deste, e não apenas estar lá. Ele já entendia isso. Sujeito dinâmico, médium de cura, muitos passaram a procurar o centro em busca agora dos passes do Zé Pimenta. Ele não perdeu a oportunidade de dar aconselhamentos, divulgar a doutrina e os trabalhos sociais do grupo. Anos se passaram e certo dia, intuído, o Zé procurou o pessoal do outro pequeno centro espírita da cidade, o São Paulo, que também tinha uma pequena frequência. Este foi fundado em 1912. O Centro Espírita São Paulo foi fundado em 1912. E propôs formar uma união, uma sociedade espírita. E foi assim que surgiu a Sociedade Espírita São João e São Paulo, lá nos idos de 1924 do século passado. E logo foi crescendo. E dos arrebaldes passou a funcionar numa rua e prédio paralelos à igreja matriz da cidade, em um prédio doado pelo próprio Zé Pimenta, para desencanto e desconforto do padre, seu rival. O prefeito, porém, católico de quatro costados, amigo do padre e do bispo, não perdeu a oportunidade de provocar o Zé, que a duras penas se continha. Cidade pequena, já disse, cidade pequena. Sabe como é que é? A escovação de terra, os animais de tração puxam carroça daqui para ali. E aconteceu de um burro morrer bem na porta do centro. Isso ocorreu na tarde de um domingo. Logo ficou sabendo, o Zé foi ver como solucionar o problema. O corpo do burro era grande e pesado. O que fazer, né? Um advogado prático da cidade, um rábula, já velhinho, também espírita, lhe disse: Ô Zé, recolher cadáver de burro na via pública é dever do prefeito, é dever da prefeitura. O morto é do prefeito, ele quem deve cuidar do seu defunto. Verdade? Retrucou Zé. Amanhã mesmo eu ligo para o homem. E assim o fez. Na segunda-feira, o Zé ligou logo pela manhã para o prefeito, e foi justamente o prefeito quem o atendeu. O Zé se identificou e disse: Seu prefeito, aqui é o Zé Pimenta, da Sociedade Espírita São... O prefeito não deixou ele acabar de falar. Já foi logo dizendo... Ah, é o capeta em pessoa? Estou falando com o capeta em pessoa? O Zé, vermelho, se fez surdo e continuou: Como eu ia dizendo para o senhor,
o burro de um burro, seu prefeito. Deu de morrer bem que de em frente do nosso centro. E nós queremos que o senhor tome a decisão de tirar o burro morto daqui. Mas José, ironizou o prefeito, cuidar dos mortos não é aí com vocês, os espíritas? A duras penas José se conteve. O seu guia se postou atento. O seu pai baixou para socorrer o filho. E o Zé limitou-se a responder. Bom, lidar com os mortos é com nós mesmos. Mas também é nosso dever divisar a família do falecido, conforme eu estou fazendo. Zé Pimenta desligou o telefone e respirou fundo. O prefeito, agora de luto pelo familiar morto, segundo o Zé, ficou sem saber o que responder e mandou tirar o burro da via pública. O Zé respondeu à ironia do prefeito à altura e depois de desligar o telefone, já arrependido, numa prece íntima ele disse: "Oh Deus, que perdoe esse caipira que não perde a oportunidade de brigar com esse homem que não gosta de eu e eu também ainda não consegui gostar dele. Releva, Deus. Releva porque eu já não bato mais em ninguém, né? E o senhor sabe bem disso. Mas a minha língua, essa minha língua, tá doida de vontade de ocupar o lugar dos meus punhos." Em lágrimas, humilde, pediu: "Ajuda aí, eu, Deus, ajuda." A vida do Zé continuou. Dona Noca, agora desencarnada, estava feliz pelo filho ter uma religião e ter se encontrado com Deus no qual ele acreditava. O Zé, com o tempo, também desencarnou, mas já está aí de volta. Está no mesmo centro espírita, agora na companhia do padre e do prefeito, para a necessária reconciliação. Estão educando a língua para o bem geral, a oratória para a divulgação do espiritismo, a triagem para o socorro direto aos necessitados e os passes, esses agora orientados. Que vençam é o nosso desejo, né? Essa é a história do nosso centro, né? Foi assim, meus amigos, que a nossa casa espírita, hoje a Associação Espírita São João de São Paulo, com raiz lá em 1908, no Centro Espírita São João, e em 1912, no Centro Espírita São Paulo, vem trazendo os ensinamentos fundamentais do Espiritismo, aprendidos e aprendidos pelo nosso Zé Pimenta. Quanto a ser Deus, por exemplo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o Deus absoluto, que tudo pode, que em tudo está e que tudo sabe, né? Está lá no Livro dos Espíritos, foi lá que o Zé aprendeu, nas questões de 1 a 16 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam sobre Deus e o infinito, falam sobre as provas da existência de Deus, falam dos atributos da divindade e do equívoco que é o panteísmo. Esses ensinamentos espíritas, nós aprendemos também que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Isso está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Guia e modelo da humanidade em razão do que falava e fala, do que pensava e pensa, do que fazia e faz. Jesus, guia e modelo da humanidade. Ensinamentos que nos dão o porquê do mundo corporal e do mundo espiritual, a necessidade que o espírito tem de estar encarnado, por exemplo, de viver na vida física, a fim de aprender e conservar esse aprendizado no sentido da sua evolução e do seu progresso. Isso está lá nas questões 686 e 687 do Livro dos Espíritos e também no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Ensinamentos que trazem para nós a necessidade da reencarnação. Está lá no Livro dos Espíritos também, no capítulo 4, da pluralidade das existências, em que os Espíritos falam da reencarnação, da justiça da reencarnação e da encarnação em diferentes mundos. Tudo isso a doutrina espírita vem trazendo para nós e o nosso centro espírita, desde lá, com a sua raiz em 1908, onde o Zé Pimenta se escolarizou no espiritismo, vem ensinando a nossa casa, vem divulgando a nossa casa, né? E a comunicação mediúnica, o ensinamento que fala da comunicação mediúnica, da bênção que é o médium para os espíritos desencarnados e para os encarnados também, além de ser uma bênção para si mesmo, o exercício da mediunidade, esta educada sob a orientação da doutrina espírita e também do livre-arbítrio.
ensinamentos que falam sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está no capítulo 10 da Lei de Liberdade. Livre-arbítrio está lá no capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Livre-arbítrio que tem no seu bojo o verbo escolher. Somos o resultado das nossas escolhas. Todos somos os resultados da nossa escolha. E o nosso amigo Zé também, resultado da sua própria escolha. Iniciou-se lá nos idos de 1908 e está até os dias de hoje, 2020, trabalhando pela edificação da criatura melhor que ele há de ser e já o é, na minha ótica já o é, e auxiliando a todos nós a aprender e apreender, como ele o fez, os ensinamentos da doutrina espírita. Muito boa a nossa casa, muito bom o nosso Zé, inclusive na figura de hoje. Que Deus abençoe ao Zé e abençoe a nossa instituição espírita e que ela continue por mais um século e muitos outros séculos a vulgarizar a doutrina. É o que eu desejo e desejo também para você, para o seu centro espírita, aquele que você frequenta, da qual você deve não só frequentar, mas ser parte dele, participando das atividades que essa instituição realiza. E vamos adiante.